Igreja Celestial do Espírito de Deus. Está escrito assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Somente até aqui, irmãos. Glórias a Deus. Nestes dois versículos que nós lemos, irmãos, a palavra vem nos relatando que pela segunda vez vinha Satanás apresentar-se diante de Deus. Aqui nós podemos notar que foi num dia em que houve uma reunião. A palavra nos diz que estavam reunidos os filhos de Deus, apresentando-se a Deus, e entre eles compareceu o diabo, compareceu Satanás. Então nós podemos entender que o diabo ele tem acesso aos céus, ao inferno, e na nossa vida, na sua vida, até aqui na igreja. A pessoa de repente diz: mas na igreja o diabo não entra. Se o diabo manifesta aqui, é porque ele pode entrar dentro de você e você vir com ele aqui, e ele se manifestar aqui. Significa que ele entra em todos os lugares. Então é isso que a palavra vem nos dizendo, que entre a reunião dos filhos de Deus, ali compareceu também Satanás. E ele veio para acusar um filho de Deus e dizer o que ele estava fazendo de errado. Por mais que nós nos esforçamos para fazer o melhor para Deus, ainda somos achados em falha. A palavra nos diz que até mesmo aos anjos dos céus Deus atribui pecado, quanto mais a nós que somos humanos, que pecamos desde a fundação do mundo e dos séculos. Então Jó era tido para Deus como um servo íntegro e fiel. Deus dizia para Satanás: você tem visto que o meu servo Jó, ele é um homem que anda nos meus caminhos e que se desvia do mal? E o diabo falou para ele: eu tenho visto, mas ele tem feito isso porque você tem dado tudo para ele. Tem dado riquezas, uma família abençoada, tem dado terras, fazendas, tudo o que ele deseja você tem dado na mão dele. E é por isso que ele é, assim como você tem dito, íntegro e fiel. Mas aqui pela segunda vez o diabo comparecia. Significa que o diabo já havia passado pela casa de Jó e feito coisas ruins acontecerem. E talvez na tua vida muitas coisas ruins já aconteceram. Você já passou por adversidades, o vento já soprou forte e você tem resistido. Aleluias! Pois assim aconteceu na vida de Jó. A palavra nos diz que o vento soprou sobre a casa dos seus filhos. Jó tinha 10 filhos. No total, era 7 homens e 3 mulheres. A palavra nos relata que eles viviam em festa, porque eles tinham muito dinheiro. Cada um tinha a sua casa e fazia uma festa na casa de um, fazia festa na casa de outro, fazia festa na casa de outro. Eles viviam desapercebidos. Mas Jó buscava a Deus. Jó orava pelos seus filhos, orava pelas suas vidas.
sabia que eles não estavam fazendo a vontade de Deus e que ele precisava fazer algo para que Deus pudesse protegê-los. E é isso que nós fazemos, é isso que você tem feito. Você tem orado não somente por você, pela tua casa, mas tem orado pelos teus parentes, pelos teus entes queridos. Você tem feito o melhor para eles. Aquilo que está ao seu alcance você tem feito. E assim Jó também fazia. Mas aqui Deus vem nos advertindo, dizendo que tudo o que nós temos feito até hoje ainda não basta. Podemos ser íntegros e fiéis assim como Jó era na presença de Deus. Não significa que o diabo não pode tocar na tua vida. Porque todos os dias o diabo comparece diante de Deus e se apresenta como um soldado. Os filhos de Deus recebem ordens e o diabo também recebe ordem. O diabo só existe porque Deus criou o diabo. Porque se Deus quisesse, ele exterminava com o diabo e já não existia mais. Mas como a palavra de Deus é fiel e não pode ser mudada, e foi escrito pelo próprio Espírito Santo de Deus, então tudo o que acontece tem que acontecer na minha e na tua vida, e não há ninguém que possa deter a vontade de Deus na tua vida. Aleluia. Nós nos esforçamos. Muitas vezes nós reclamamos quando dobramos os nossos joelhos e dizemos: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo para o Senhor? O Senhor tem visto o meu sofrimento, minhas lágrimas, tem visto o que eu tenho passado? Dessa forma Jó fazia. A palavra nos diz que Jó sacrificava. Jó, além de orar, além de subir os montes, Jó oferecia sacrifícios e holocaustos pelos seus filhos. E a palavra nos diz que ele oferecia por todos. Ele apresentava o filho mais velho e dizia: Senhor, este holocausto, este boi que eu estou matando aqui, vou queimar em holocausto para o Senhor, que a fumaça deste holocausto venha subir até as tuas narinas com cheiro suave. Talvez você tenha feito votos na igreja, assim como Jó fazia, você tem feito. Ou talvez não tenha feito também, né? Eu só quero dizer que Jó fazia. E mesmo assim Satanás tocou na vida dele. Se você não tem feito, comece a fazer. Às vezes nós dizemos: quem quer participar da campanha, quem quer fazer um voto? Nós não te obrigamos a vir à frente e pegar um envelope. Mas saiba que se você quer que Deus olhe para você com olhos bons, e quando Satanás comparecer diante dele e dizer: está vendo lá o Joãozinho lá? Eu vou tocar na vida dele, eu posso tocar na vida dele? Deus pode ter argumentos para te defender. Ou você quer que Deus olhe para você e diga: eu não posso fazer nada. Se quer ir, quer tocar, você tem a liberdade de tocar, porque infelizmente ele não tem feito nada para mim. Eu quero dizer que você tem que prestar atenção no que Deus vem falando para você através da palavra, e você possa se espelhar nos filhos de Deus que fizeram o melhor para Ele e mesmo assim passaram pelo vale da sombra da morte. A palavra então nos relata que Jó, sacrificando pelo filho mais velho, depois sacrificava pelo outro filho, e assim sucessivamente. A palavra nos diz que ele sacrificava uma vez por cada filho, um sacrifício por cada um. Jó fazia. E mesmo assim o vento veio e soprou. Quando havia uma festa na casa do filho primogênito, do filho mais velho, a palavra nos diz que o vento veio e derrubou a casa. Talvez o vento tenha soprado já sobre a tua vida e a tua casa está quase caindo.
O Senhor vem falando para você que ainda é tempo de você se voltar para Deus e fazer o melhor, porque Ele tem te cobrado. Deus tem cobrado de você, mas muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. E quando o vento sopra, então você quer reclamar, dizer, mas Senhor, eu tenho feito isso, grande coisa. Olha o que o Jó fez, e mesmo assim ele perdeu todos os seus filhos. A palavra nos diz que ainda não cessou, porque aqui era a segunda vez. Na primeira vez foi devastada os bens, a casa dos seus filhos, todas as criações. E nesta segunda vez, em que o diabo comparece diante de Deus, ele ainda diz assim: bom, eu tirei as coisas dele e tudo bem, ele não blasfemou contra ti. O diabo falando para Deus. Mas Jó ainda disse assim: mas e se eu tocar na carne dele? E se eu tirar a saúde dele? E se eu tocar na pele dele, nos ossos? Se eu tocar no sangue dele? Você acha que ele não vai blasfemar contra ti? O diabo disse: eu tenho certeza que ele na tua face, na tua cara, ele vai blasfemar contra ti. O diabo falando para Deus. E é dessa forma que Deus comparece. Que o diabo comparece diante de Deus e que Deus está diante do diabo tentando defender você. E aqui nós vemos então que Deus falou para ele: você pode ir então. E o diabo naquele momento ficou feliz. E olha a proposta que o diabo fez para Deus, dizendo assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. O diabo aqui tinha certeza que Jó iria blasfemar contra Deus. O diabo até falou aqui, quando ele diz pele por pele, ele quer dizer assim: Senhor, se eu tocar em Jó e ele não blasfemar contra ti, você pode tocar em mim, que é pele por pele, como se dizia na lei de Moisés, é dente por dente e olho por olho. Significava que quando um ladrão roubasse, era cortada a sua mão. Foi exatamente a palavra que o diabo disse, tendo certeza que Jó vai blasfemar contra ti. Se ele não blasfemar contra ti, você pode tocar em mim. Olha só o diabo, como ele é astuto. E Deus falou: então vai. Então vai. E o diabo desceu. A palavra nos diz que ele chegou e logo tocou na carne. E logo Jó começou a ter a doença chamada lepra. Começou a nascer muitas úlceras no corpo inteiro dele, do alto da cabeça até a planta dos pés. E eu com propriedade posso falar para você que a lepra é uma das coisas piores que existe, porque não é somente na pele, na carne, mas ela toca nos teus nervos, nos teus ossos, toca na tua mente, e você sente dores sem cessar, dia e noite. Eu tive, irmãos, graças a Deus não foi para o meu corpo inteiro. Eu tive nesta mão e veio até aqui. Eu fiquei mais de um ano com essa doença. E não há remédio que sare, que cure, não há. Fica... é como se fosse marteladas lá na tua alma mesmo, né? Você sentindo aquela dor. Agora eu imagino o Jó. Na sua cabeça, nas suas orelhas, no seu rosto, no seu pescoço, no seu corpo por inteiro e até os seus pés. Com essas úlceras. Aqueles buracos cheios de pus vazando sem parar, porque é assim. Fica vazando, fica pingando, você fica horrível. Ninguém quer se aproximar de você. Então a palavra nos relata então
que Jó foi para, podemos dizer assim, o antigo leprosário. Hoje tem hospitais até bonito, né? Que quem passa de carro, olha, beleza, né? Mas se você adentrar, olhar lá dentro, você fica aterrorizado com a situação dos leprosários. É pessoa sem pé, sem mão, faltando orelhas, é pessoa né, com buracos na cabeça, no rosto, em toda a parte do seu corpo. E Jó estava chegando a esse estado. A palavra nos diz que ele estava apodrecendo seu corpo. E ele tinha que sair da cidade, essa era a lei. Não poderia ficar na casa nem na cidade, mas tinha que ir para as montanhas, para as cavernas, para o meio do mato, para onde não existissem pessoas comuns, pessoas normais, mas somente os leprosos. E é para lá que Jó foi andando com as próprias pernas e teve que ficar distante daqueles os quais ele amava. E nós sabemos que na vida do crente, mesmo nós sendo sãos, nós já temos que viver separados. Essa é a lei de Deus. Esse é o sentimento que nós temos. Nós temos que ser separados do mundo. Muitas vezes a nossa carne, ela tem vontade de estar misturado, podemos dizer assim, estar em uma festa, assim como os filhos de Jó estavam no dia em que o vento veio e derrubou tudo. Mas nós não podemos. A palavra não diz que Jó participava dessas festas. Diz que seus filhos faziam festas, inclusive no dia que veio o vento, estavam todos os seus filhos reunidos na casa do seu filho mais velho, mas Jó não estava entre eles. E é assim que você tem que compreender a vontade de Deus. Muitas vezes tem uma festinha lá na casa do teu irmão, do teu pai, do fulano de tal, e você já corre para lá. Ah, eu vou ir lá porque é uma festa e me convidaram, eu vou estar lá. Você não pode fazer mais isso. Se você se diz filho de Deus, servo de Deus, escolhido de Deus, como que você vai estar entre os incircuncisos contra os filhos do diabo? Ah, mas o meu filho não é filho do diabo. Irmãos, quem não é filho de Deus, é filho de quem? Eu não vou nem te responder. Você pode ler as epístolas de Jó, lá você vai ter a resposta que você não quer ouvir. Aquele que faz a vontade do diabo não é de Deus. Você se torna filho de Deus quando você se batiza. Antes disso você não é. Você é uma criatura, apenas uma criatura, como um cão. Para onde vai a alma dos animais? Irmãos, aquele que não serve a Deus, ele morre e ele só tem um destino. E não é para cima, não é para os céus. Existem dois caminhos, o caminho santo. A palavra nos diz que existe um caminho santo. E aquele que anda por esse caminho santo, nem mesmo que ele seja louco, ele errará. Significa que ele não fará errado. Porque se ele está no caminho santo, ele não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, ele anda certo. E era assim que Jó andava. Jó andava certo. A palavra de Deus diz que ele era um homem reto, ele andava reto. Mesmo assim o mal veio sobre a vida dele. E é por isso que nós temos que nos esforçar ao máximo, para que quando o vento soprar, nós possamos resistir. E então Jó, abandonado lá onde ele estava, cheio de úlceras, a palavra nos relata desta forma. Então 3 amigos de Jó combinaram entre si, é assim que a palavra nos diz. Um deles se chamava Elifaz, outro Bildad e outro Zofar. Esses 3 conversaram lá na cidade, já sabendo da situação de Jó, o que havia sobrevindo sobre a vida dele, porque ele era um homem famoso. Ele era um homem muito conhecido. E quando todos os seus filhos morreram,
já ficaram todos abalados, falaram: meu Deus, mas olha o que aconteceu lá na vida de Jó, né? E é assim na vida do crente também. Acontece algo desse tamanho, né? Todo mundo já fica sabendo. Enquanto está fazendo tudo certo, tudo certo, tudo certo, as bênçãos estão sobre a tua vida, ninguém fala nada. Mas aconteceu algo desse tamanho, a cidade inteira, o bairro inteiro, a rua tua, todos ficam sabendo. Você passa, todo mundo fica olhando: ah, mas olha, sabia que aquele fulano aconteceu isso, isso, isso? Mas aquele que é de Deus, ele olha somente para os céus, ele não dá ouvidos à voz do diabo. E era assim que sucedeu. Então Jó, lá abandonado e sozinho, porém com Deus na sua vida, esperava o que Deus havia ainda de fazer na sua vida. E esses 3 amigos de Jó falaram: vamos lá ver ele, vamos ver como que ele está, porque disseram que ele está leproso. Eles não haviam visto ele ainda leproso, só ouviram falar que Jó estava leproso. Falaram: vamos lá ver ele. E com certeza esses 3 eram muito bem de vida, porque era a classe de amigos que Jó tinha, eram amigos ricos. A palavra nos relata, através da própria boca de Jó, que os pobres, os simples e os humildes não se assentavam na mesa de Jó para comer. Isso era Jó falando. E aí então Jó, quando estava sentado ali, chorando, gemendo naquela situação, ele começou a raciocinar e a pensar: mas o que será que eu fiz para que Deus liberasse o diabo para tocar na minha vida? Porque assim, irmãos, talvez você diz: o diabo ele faz o que ele quer. Não é assim. Alguma coisa acontece na nossa vida, então o diabo aproveita as brechas para entrar. E então Jó, pensando, ele começou a lembrar dos seus empregados. E ele começou a pensar assim: sabe de uma coisa? Que eu estou lembrando que aqueles meus amigos, aqueles que têm dinheiro, eles vêm se assentam na mesa. E até esse momento nem eles vieram me ver. Mas já passou por mim filhos daqueles que não eram meus amigos, porque aqueles que eram trabalhadores, eles não se assentavam na mesa comigo. E agora os filhos deles passam por mim e gospem na minha cara, atiram pedra, xingam. É isso que estava acontecendo nesse momento. Coisas que ele não esperava estavam sobrevindo sobre ele, além da lepra, ainda a vergonha de ser tratado como um cão, como um cachorro. A palavra nos diz que os jovens passavam e tratavam ele como se fosse um lixo. E era assim que ele se sentia naquele momento. Então, quando aqueles 3 amigos começaram a se aproximar, a palavra nos relata que os 3 levantaram seus olhos e de longe avistaram aquela figura tenebrosa. E eles não reconheceram, mesmo olhando, eles olharam e ficaram em dúvida. A palavra nos diz que eles olharam e disseram: não, mas não pode, não é Jó. Porque Jó era um homem belo, era um homem... Nós sabemos que todos os ricos são diferentes. Pode ver, a pessoa que é rico de verdade, que ele tem um carrão, tem uma casona, tem uma mansão, até a pele dele é diferente, os cabelos dele têm brilho, ele come coisas diferentes da que nós comemos. Nós somos simples, até a nossa pele é opaca, como se diz, somos meio apagados, porém dentro de nós há o brilho de Deus que o mundo não pode ver. E era dessa forma, aleluias. Quando olharam para Jó, disseram: não é Jó, não pode ser. Mas à medida que eles iam se aproximando, quando Jó levantou seu rosto, eles olharam no fundo dos olhos e disseram na mente, porque
porque não saiu uma só palavra da boca deles. Lá na mente deles eles falaram: é o nosso amigo Jó. A palavra nos relata que eles se aproximaram de Jó, se assentaram ao seu redor, mas não tinham palavras. Uma palavra de conforto, de dizer: Jó, fica em paz, porque é a vontade de Deus. Porque nós sabemos, muitas vezes, quando você vai num velório, porque a palavra nos relata que é melhor você ir num velório do que numa festa. Aos nossos olhos não, né? Claro. Aos nossos olhos você, claro que você quer participar de alegria, festa. Mas Deus diz que com a tristeza do nosso rosto se faz a alegria da nossa alma. Aleluias. E nesse sofrimento de Jó, Deus visava o bem de Jó. Deus queria abençoá-lo ainda mais. E é por isso que Deus permitiu que o diabo tocasse na pele, na carne, nos tendões, nos ossos de Jó e no seu sangue também. Porque quando vem essa doença, essa praga, como eu disse, a dor é intensa, dói todos os teus músculos, seus tendões. Você sente que o teu sangue está podre, porque começa a sair, né, aquele pus. Você vê, né, a podridão mesmo saindo de dentro do teu corpo. E era assim que se encontrava Jó naquele momento. E então aqueles amigos de Jó, esses três, que era Elifaz, Bildade e Zofar, eles se assentaram naquelas pedras onde estava Jó, se assentaram ao seu redor e não tiveram palavras. Aqui está escrito que eles ficaram 7 dias. Imagina, eles ficaram 7 dias ao redor de Jó, sem falar com Jó e sem Jó pronunciar uma palavra também. Porque a dor na alma, no espírito de Jó, era tanto que ele não conseguia pronunciar palavras. E os seus amigos, vendo a situação que se encontrava o seu amigo Jó, também não tinham palavras para confortá-lo. Que muitas vezes é assim. Quando nós passamos por uma dificuldade grande, ao qual eu estava falando agora, né? Porque neste mundo uma das dores mais tristes é quando se perde um ente querido. E a pessoa às vezes adentra a um velório sabendo que alguém perdeu um ente querido. Ele não tem palavras para dizer. Ele só abraça a pessoa e diz: é a vontade de Deus. Mas esses amigos de Jó, sabendo que Jó era um homem fiel a Deus, que sacrificava, que obedecia a Deus na sua integridade, como que eles iam confortar? Como eles iam dizer: não, é a vontade de Deus para a tua vida? Eles não podiam nem isso, nem ao menos isso eles podiam dizer. E muitas vezes é exatamente isso que ocorre na nossa vida. Quando passamos por uma tribulação muito grande, às vezes queremos ficar longe, escondidos, assim como Jó estava. E quando vem alguém para querer nos confortar, você não quer nem ouvir. Se você já falou com Deus, se Deus talvez já falou com você, do que adianta um conselho, uma palavra que você sabe que não vai resolver nada? Jó sabia que todas as palavras do mundo ditas sobre ele não iam curá-lo, não iam trazer seus filhos de volta. Se até mesmo a sua esposa estava o rejeitando. Porque quando a mulher de Jó chegou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ali ele perdeu uma das últimas esperanças que ele tinha nesse mundo. Porque a esposa é aquela que você acha que é a única que ficará ao teu lado até o último momento da tua vida. Então quando os seus amigos chegaram, ele já não queria mais nem saber de amigo nenhum. Se ele havia perdido a compreensão até da sua esposa, do que adiantaria ter amigos?
talvez você já tenha perdido muita coisa na tua vida. Mas Deus vem te dizendo que neste ano de 2021 é o ano da restituição na tua vida. Aleluia. Aleluia. Deus vai restituir todos os teus anos perdidos. Você que talvez disse assim: eu já tive uma boa casa, eu já morei numa boa casa, eu já tive um bom carro, eu já tive um bom salário, hoje eu não tenho mais nada. Deus vem dizendo que assim como Deus fez com Jó, dando em dobro, Deus vai te dar em dobro no ano de 2021. E Deus diz mais: assim como Jó ficou apenas 7 dias, uma semana, esperando para abrir a sua boca e falar com Deus, em 7 dias Deus já vai te dar um sinal. E domingo que vem você já vai vir aqui e dizer, talvez não seja aquela bênção, porque Deus disse que vai te dar as bênçãos em 2021, restituir. Tudo que você perdeu, Deus vai te dar de volta. Mas você já vai ter um sinal. E em 7 dias você já vai testemunhar aqui na frente. Dizer, Pastor Nelson, ó, faz 7 dias, porque desse domingo até o próximo dá exatamente 7 dias. Você já vai vir aqui e dizer, eu agradeço a Deus porque aconteceu isso na minha vida como sinal. Amém? Porque certa vez, irmãos, chegaram hipócritas e fariseus e pediram para Deus, para Jesus Cristo, um sinal dos céus. E disse assim, Jesus Cristo, faça um milagre acontecer aqui. Se você realmente é o Filho de Deus, faça que o milagre aconteça aqui na nossa frente. Querendo um grande sinal. E Jesus Cristo disse para eles assim, olha, eu não vou dar sinal nenhum. Mas veja, o sinal de Jonas na minha vida vai suceder exatamente o que sucedeu na vida de Jonas. Jonas ficou 3 dias no fundo do abismo e ressurgiu. Jesus Cristo dizendo, eu mesmo ficarei 3 dias debaixo da terra, enterrado, mas eu vou voltar e vocês vão ver a minha glória. Aleluias! E Deus está dizendo que Ele vai te dar um sinal sim. Não é um sinal tão grande, porque esse sinal tão grande era Jesus Cristo sendo ressuscitado depois da morte. Mas um sinal um pouco menor era o sinal de que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, mas quando Deus deu a ordem, o peixe levou até uma praia e ali depositou Jonas, e Jonas saiu tranquilo para fazer a vontade de Deus. Eu quero somente que você diga para Deus, Senhor, eu estou pronto, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero fazer o melhor que eu puder pela sua obra, pela igreja, para o Senhor, porque eu quero ir morar nos céus, assim como foi Jó. Jó passou pelo vale da sombra da morte, a palavra nos diz desta forma, mas Deus restituiu tudo, deu em dobro, casas, bens, filhos, toda a riqueza que ele perdeu, Deus deu em dobro. E assim Deus vai fazer na minha e na tua vida, se você crer, e eu sei que você crê. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus para a tua vida. Eu já quero convidá-los, se por